Oi, pessoal! A gente terminou o nosso módulo 2 do curso de Inferência e Estatística, no qual eu ensinei o intervalo de confiança. Porém, eu queria trazer essa aula aqui como uma parte bônus do módulo 2. Onde eu queria falar sobre a relação entre o intervalo, o percentual de confiança e o N, para vocês entenderem melhor a relação entre esses números no intervalo. O que faz o intervalo ficar maior, com uma amplitude maior? O que faz o intervalo ficar mais curto, ou seja, mais preciso, né? O quanto mais curtinho o intervalo ele fica mais preciso porque ele fica mais próximo da média real, da média da população, que é o que a gente quer saber. Então, eu trouxe aqui alguns slides para falar sobre isso e vou mostrar também uma visualização, um site bem legal, onde a gente pode visualizar a questão do intervalo. Então, primeiro, eu queria falar a margem de erro e a amplitude do intervalo de confiança. Então, a gente viu na aula que a gente tem uma estimativa mais e menos uma margem de erro. Né? Então, a gente vai focar... A estimativa não muda, é sempre a média amostral. Então, a gente vai focar aqui na margem de erro. Então, aqui eu trouxe... Essa é a margem de erro para o intervalo de confiança da média, quando o desvio padrão da população é conhecido. Mas poderia ser qualquer um, porque é muito similar. Você tem um Z, você tem um valor relacionado ao desvio padrão, que no caso amostral aqui é um S, e aqui você divide pelo raiz quadrada de N. No desvio padrão da proporção, é também mais ou menos parecido. A gente tem o Z, só que aqui, em vez do desvio padrão, a gente tem P multiplicado por 1 menos P, e também na parte de baixo a gente tem uma raiz quadrada de N, né? No caso, a gente tem raiz quadrada dos dois. Então, eu só trouxe esse como um exemplo, mas aplica para qualquer intervalo de confiança que você for calcular. Então, primeiro de tudo, né, deixa eu te apresentar, essa é a margem de erro. E segundo, essa é a amplitude do intervalo de confiança. O que é amplitude? É 2 vezes a margem de erro. Por exemplo, se você tem uma média 10 e uma margem de erro 3, o seu intervalo ele vai ser 10 menos 3 e 10 mais 3. Ou seja, o seu intervalo vai ser 7 e 13, né? E qual é a sua amplitude ali? A amplitude é essa distância entre eles. A amplitude é a distância entre 7 e 13 é igual a 6. Então, eu trouxe esse exemplinho aqui, que eu acabei de inventar, mas a amplitude é 2 vezes a margem de erro, que nesse meu exemplinho, a margem de erro é 3, então a amplitude é 2 vezes 3. Você nem precisava do 10, nem precisava achar o intervalo, é só para você entender e visualizar melhor, né? Então, essa é a amplitude. E qual é a questão que eu quero trazer para vocês? Que quanto menor é quanto menor é a margem de erro ou a amplitude do intervalo de confiança, mais precisa é a estimação. E a margem de erro e a amplitude do intervalo, elas são influenciadas por 3 fatores, na verdade. Então, quais são os 3 fatores? 1, 2 e 3. Só que o desvio padrão, seja da população, seja amostral, ou seja aquele P vezes 1 menos P da proporção, você não pode mudar nada ali. Eles já são valores certos. Você não tem como ajustar ou... Você não tem como mudar ele. Ele já está dado, acabou. Porém, tem 2 valores que você pode ajustar dependendo do seu problema para ter um intervalo mais preciso. Geralmente, o que a gente quer, né? A gente quer uma margem de erro com uma amplitude menorzinha porque o seu valor é mais preciso. Então, o que a gente pode mexer? É o tamanho da amostra, o N. Quanto maior é o tamanho da sua amostra, menor é a margem de erro. E você pode ver aqui como essa equação aqui, esse valor está dividido por N, ele é inversamente proporcional ao erro. Ou seja, se você estiver aumentando o N,
você vai estar diminuindo a imagem de erro. É ali inversamente proporcional. Da mesma forma, se você coletar uma amostra de 5, o seu N é um valor bem pequeno, N igual a 5, e a sua margem de erro ela vai estar maior, né? Ela vai estar... É como se você tivesse mais propício ao erro, porque você não tem uma quantidade de pessoas suficiente para coletar dados. E quanto mais pessoas você conseguir coletar dados, você diminui um pouco o seu erro, porque você tem mais informação ali. Né? Isso tudo, claro, eu estou falando na parte prática, né? Você desenha, você desenvolve o seu problema e você pode entrevistar 50 pessoas, mas de repente, se você puder, né? Você vai entrevistar 100, então você já sabe, quanto maior o N, melhor. Você vai ter uma estimativa mais precisa. E aqui eu estou explicando o porquê. E o outro número que você também pode trabalhar é o seu nível de confiança, né? Aquele 90, 95, 99% que a gente falou. Quanto maior o seu nível de confiança, maior vai ser a margem de erro. E aí algumas pessoas pensam que não faz muito sentido, né? Algumas pessoas, elas assumem que se você aumentar a sua confiança, você vai ter um número mais preciso, porque você aumentou a sua confiança. Mas vamos ver aqui matematicamente. Esse aqui é o valor de Z, que representa o nível de confiança. Podia ser T também, não importa, né? Como a gente viu na última aula, o T de student. E ela tem uma relação direta com a margem de erro. O que significa? Aumentando a confiança aqui, você vai aumentar a margem de erro. Ao contrário do N. O N era inversamente proporcional. Esse é diretamente proporcional. Eles estão na mesma linha. Então, aí, essa é a parte matemática, mas a ideia é, quando o seu nível de confiança for maior, você vai estar mais confiante que o seu parâmetro está naquele intervalo, você precisa de um intervalo maior, porque você está mais confiante, então você está ali aumentando. Então, eu mencionei isso na primeira aula, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, de balanço, sim. O que você quer valorizar mais? Você quer ter mais confiança com um intervalo maior? Ou você está ok em assumir mais erros, mas tentar ter um intervalo ali um pouco mais curtinho, um pouco mais preciso? E não existe resposta certa, depende do tipo de problema que você tem, depende do que você quer achar. Então, essa é a relação aí entre essas variáveis, né? De repente você fala, não, eu quero meu nível de confiança 99%, não importa se a amplitude no meu intervalo vai ser enorme, mas eu preciso estar confiante que o meu parâmetro vai estar ali naquele intervalo. Ou de repente você fala assim, não, quer saber? Tô ok se tiver um errinho, mas eu quero um intervalo um pouco mais curtinho. Então aí depende de você. E aí eu trouxe um exemplo para que a gente possa ver. A gente não vai, na verdade, resolver todo o exemplo, mas a gente vai dar uma olhada na questão da margem de erro. Né? Aqui o que eu acabei de te mostrar, eu vou fazer aqui num exercício. Então, qual é o exercício? Uma amostra de 25 caixas de cereal tem um peso médio de 1,02 quilos de cereal por caixa. Assuma que o peso tem uma distribuição normal com desvio padrão populacional de 0,03 quilos. Então, aqui a gente vai estar usando o intervalo de confiança para a média com o desvio padrão da população conhecido. Esse é o caso. E aí, a questão, ela quer saber o intervalo de confiança de 90%, de 95% e de 99%. E é isso que a gente vai resolver para comparar esses três. Mas aí, antes de tudo, você pode falar, ué, professora, mas eu estou vendo aqui que a amostra é de 25. E você falou que, de acordo com o teorema central do limite, eu tinha que ter um N maior que 30. Bom ponto. Porém, você tem que ter um N maior do que 30 se você não souber como é essa distribuição. Mas é que ele fala, assuma que o peso tem distribuição normal. Então, pronto, esse era o primeiro item daquelas suposições que a gente tinha que checar. Então, tá ok, o N pode ser até 2. Você tem que 2.
é muito pequeno. Mas, assim, falou que a distribuição é normal, ok, podemos prosseguir. Então, eu vou agora mostrar. Esse aqui é o meu quadro branco. E nós temos os seguintes valores do problema. N é igual a 25. Nós temos a média amostral é igual a 1,02. Nós temos o desvio padrão da população igual a 0,03. E aí ele quer saber o intervalo de confiança para 90%, 95% e 99%. A gente viu, um pouquinho embaçado, né? Assim mesmo. Aí vai arrumar. A gente viu na primeira parte da aula do intervalo de confiança os valores de Z para esses 3 percentuais, né? Então, a gente viu que para esse aqui é 1,645. Vou botar uma seta, senão podem achar que é negativo. Esse aqui é 1,96 e esse aqui é 2,576. Então, a gente tem esses 3 intervalos. Qual é a fórmula? Para esse problema, é essa aqui. Z, raiz de N. Então, essa aqui é a fórmula. Vamos agora substituir os valores. Então, seria 1,02 mais menos... A gente tem 3 problemas, na verdade, né? Então, temos 3 Z's. Por enquanto, eu vou só botar um Z aqui, porque a gente vai fazer para cada um. Então, esse aqui fica 0,03 dividido pela raiz quadrada de 25, que é 5. Então, aqui, esse valor aqui fica 0,03 dividido por 5, na verdade, seria 0,006. Então, vamos ver para os 3 casos. Vou colocar aqui 90%, 95% e 99%. Então, para o primeiro caso, eu vou deixar a margem, tá? Nesse formato, para você ver a diferença nas margens. Então, aqui eu vou multiplicar 90%, esse Z aqui vai entrar aqui são os Z's, né? Deixa eu botar aqui, Z's. Aqui vai entrar 1,645, nesse valor aqui. Então, quando a gente faz a multiplicação, daria 0,0098. Nesse aqui, a gente vai multiplicar aqui 1,96. Vai dar 0,01, aqui é um 1. Na verdade, eu arredondei errado. Aqui seria 99. E aqui seria 0,0155. Então, olha só, é claro, a cada vez que você faz, o seu Z aqui, você está multiplicando por um número maior. Então, a sua margem de erro, ela está expandindo. Aqui você tem 0,099, 0,118, 0,155. Então, aqui está aumentando. Conforme você aumenta a sua confiança no intervalo, a sua margem de erro aumenta, e quando você for calcular o intervalo vai dar um valor mais largo. Agora, eu quero mostrar um site bem legal de visualização. Então, existe esse site aqui, feito por esse Christopher Magnusson. Eu não o conheço, eu achei esse site na internet. O site está em inglês, mas para efeitos de visualização, você consegue entender como ele está fazendo. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu vou só falar aqui, né? Essa linha aqui
é a média da população, population mean. Então, ele é o valor da população, a média da população, que você não sabe. Aqui, para efeitos de visualização, você está vendo ali essa linha, né? Mas na vida real é o valor que você não sabe, é o valor que você quer estimar. E essa bolinha aqui, azul, é a média amostral. Sample é a amostra. Então, cada vez que você retira uma amostra, você tem uma média diferente. Lembra a nossa aulinha de introdução? Então, aqui, ó, tá vendo? Tem a bolinha tá aqui, a bolinha tá aqui. Às vezes a bolinha vai cair bem no meio, onde deveria, né? Mas nem sempre. Ela vai estar variando, porque cada vez que você tira uma amostra, sua média vai estar diferente. E essa linha preta, ela representa o intervalo. Então, aqui você tem esse intervalo, dependendo de onde a sua bolinha cai, né, que é a sua média amostral X barra, você vai ter um intervalo diferente. Então, primeiro eu queria mostrar como que o N varia, como que a variação do N faz com que o intervalo varie. Lembra? Quanto maior o N que você tem, menor vai ser a margem de erro. Então, vamos ver. Aqui a gente tem sample size, significa tamanho da amostra. Esse aqui é o N. Ele está calculando isso aqui, essa simulação, com N igual a 5. O que acontece se a gente põe N igual a 30? Olha só o que começou a acontecer aqui para as novas estimativas. Os intervalos, eles estão bem mais curtinhos, tá vendo? Ele acaba ficando mais preciso. Se eu conseguir coletar mais dados, olha só o que acontece. Então, deixa eu ver se eu colocar ainda um número maior. Vamos colocar 100. Olha só o que acontece. Ele ainda fica mais curtinho ainda. Porque quanto maior o meu N, mais curtinha aqui é a minha amplitude, né? Então, essa é uma visualização, e se eu colocar... Eu nem sei qual é o menor número, não sei nem se 3. Nunca tentei. 3. Olha só como é que fica tão grandão, né? Porque começou com 5. Então, deixa eu botar aqui um valor 20, que não é nem tão largo, mas nem tão curto, para agora a gente ver outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, assim, tá. O meu tamanho da amostra agora é 20, e aí eu tenho aqui, né, os meus intervalos, e eu consigo ver que, na maioria dos casos, o meu intervalo, ele cobre a média da população, que é a questão da interpretação que eu falei. E algumas vezes ele vai cair fora, tá vendo? Essa linha vermelha significa que o meu intervalo, com os dados da amostra, ele não cobriu o valor que ele deveria cobrir, que é o valor verdadeiro da população. Ué, mas quantas vezes que ele vai cair fora? 5%. Lembra aquele erro? Né? Aqui a gente tem 95%, ó. 95% é intervalo de confiança. Então, eu sei que 5% dos casos, eu vou ter um erro. Aqui outro. Então, em 5% dos casos, o intervalo que eu vou calcular, ele não vai cobrir a média da população. É um erro. Então, eu posso aumentar o meu intervalo de confiança para 99. Mas, o que acontece se eu fizer isso? Então, vamos ver aqui. Essa linha aqui está escrito slide me, significa me deslize. Então, é a linha da confiança. Você vai de 0,1 até 0,99. E foi o que eu te falei, na estatística não existe 100%. O máximo, eu estou tentando deslizar, o máximo ele para no 0,99. Ele não vai para 100, não existe isso. Mas tá, então vamos lá para o máximo 0,99. Olha, você viu o que acontece? O intervalo ele fica mais largo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem a comparação. 95, ele fica um pouquinho mais curtinho. 99, ele fica mais largo. Então, é aquela questão do balanço que eu falei. Você tem uma confiança maior de 99, né? E para cobrir o verdadeiro valor, né? A média da população, ele precisa estar mais largo. E aí você pode ver que esse tempo todo aqui ainda não teve nenhum erro. Aí que você vê, aqui é o valor que você perdeu, que está fora, e aqui é quando o seu valor, a média da população está incluída. Esse aqui é aquele MI.
Então, olha só, em 117, que ele está ali fazendo essa simulação, até agora não teve nenhum para fora, nenhum vermelhinho. Mas também, como eu falei, o intervalo está mais largo. Ó, o primeiro, depois de 140 casos, a gente teve um primeiro aqui fora. Ok, então vamos ver com 90%. Olha como é que ele fica mais curtinho. Ele também já perde mais. Tá vendo? Em 58 casos, já tem 7 que saiu. Então, a gente tem aqui uma chance de 10% de um erro, que é o seu intervalo vai estar fora do valor verdadeiro. Abaixo de 90, eu não recomendo você calcular. Eu acho que isso nem existe se você estiver estudando estatística e estiver calculando. Eu acho que não existe. Eu não sei nem por que o autor colocou aqui, mas, por exemplo, se eu for no 50%, significa que em 50% dos casos, o meu intervalo vai estar fora, vai estar errado. Gente, 50% de erro é muita coisa, isso é horrível. Menor do que 50% é ridículo. Imagina, eu vou ter esse trabalho todo para criar intervalos onde eu vou ter 80% de erro. Quem faria isso, gente? Olha só, olha só. Mas também é o tamanho do intervalo. É assim um tiquinho. Mas não existe isso na estatística. Não vamos olhar abaixo de 90. Vamos ter ali, vamos aceitar um máximo de 10% de erro. Então, esse é um site de visualização que eu achei bem interessante, né? Como eu falei, eu não conheço o autor, mas eu vou deixar esse link aqui embaixo nas descrições. Caso você seja um professor e você queira mostrar para os seus alunos, eu divulgo, eu acho muito legal. Então, agora que a gente viu esse site com essa visualização, essa simulação, eu queria mostrar para vocês, né, sobre a interpretação correta do intervalo de confiança. Na aula passada, eu comentei um pouquinho sobre isso, né? Então, agora eu queria trazer de uma forma mais generalizada. O jeito errado de você interpretar é você falar que a probabilidade da média da população que a média da população esteja no intervalo é 95%, por exemplo. Podia ser qualquer um, 90%, 99%. Porque quando você fala isso, que existe uma probabilidade de 95% da média, a média está nesse intervalo, você está dizendo que a média da população é uma variável, o que é errado. Ela não tem uma probabilidade. Então, qual é o correto? O correto é você falar que o intervalo de confiança de 95% implica que 95% das suas amostras vão produzir um intervalo que contém a média populacional. O que é isso? Isso foi exatamente o que a gente viu naquela visualização. A gente tem cada intervalinho ali, cada intervalinho é um intervalo, né? Cada linha é um intervalo que você produziu, e nesse caso de 95%, 95% dos casos ele vai cobrir a média populacional. E aí é isso que eu falo. Temos a possibilidade de muitas amostras. Estaremos corretos 95% do tempo. Então, nós temos ali 95% de confiança. Isso significa que quando a gente calcula um intervalo de confiança, a gente está errado 5% do tempo em média. Então, assim, aquele intervalo que eu estou calculando tem ali uma chance de 5% dele não cobrir a minha média. Mas, com 95% de confiança, a minha média está ali dentro. E aí, voltando, né, ao exemplo que a gente viu na aula anterior, esse seria uma conclusão correta. A média de mensagens de texto que uma menina no ensino médio envia é entre 94 e 106, né? Aqui é o intervalo, com 99% de confiança. Com certeza, a média da população é entre 94 e 106? Não. Eu estou ali assumindo que tem 1% de erro, mas com 99% de confiança é sim. E aí, gostaram dessa aula bônus de intervalo de confiança, onde visualizando ali você pode ver a relação entre esses itens, né, da nossa margem de erro? Se você aprendeu alguma coisa, deixa o seu curtir, divide com um amigo seu que também esteja aprendendo, não esquece de compartilhar e
e se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau!